Olá, tudo bem? Meu nome é Isaac Antunes. Eu iniciei a gravação de uma série de vídeos falando sobre como atingir a fluência em língua inglesa morando no Brasil. Eu já citei alguns exemplos de itens que são importantes para atingirmos essa meta. Falei a respeito da frequência e falei também a respeito da exposição ao idioma. Mas hoje eu não somente vou falar de teorias, hoje eu vou começar a falar de coisas práticas. Uma das questões importantíssimas é a maneira como nós aprendemos a processar as palavras, desse novo idioma. Uma das questões é, nós não processamos palavras somente como palavras, mas elas têm que ter ideias, elas têm que representar uma ideia, tem que representar uma imagem. As palavras não podem ficar somente no campo físico, elas têm que ser abstraídas. Puxa, como assim? O que você está falando? É muito comum você aprender uma palavra e se eu te disser, por exemplo, a palavra dog, é muito provável que venha à sua mente a palavra D-O-G. Quando na verdade o que deveria vir à sua mente é a figura, a imagem, lá do cachorrinho. Então é assim que tem que ser. Nós temos que treinar a nossa mente para não ficar somente no campo da escrita, ou da imagem, enquanto a questão visual mesmo da palavra. Mas nós temos que abstrair essa palavra, Eu vou dar um exemplo hoje, que é um dos passos muito importantes para você começar a compreender as perguntas em inglês. Vou começar a falar um pouquinho a respeito dos WHs, What, who, where, when, why. A princípio, nós trabalhamos, é comum as pessoas trabalharem com a tradução. Então, quando a gente pensa em what, nós pensamos em o que, pensamos em qual. Quando pensamos em who, pensamos em quem. Em when, pensamos em quando. Where, pensamos em onde. E why, o porquê, o porquê de pergunta. Mas eu vou te propor uma outra maneira para você compreender essas palavras. Eu vou só rapidamente mostrar aqui a escrita delas, tá? Para se você não estiver acostumada com a escrita dessas palavras, você vir aí visualizar como se escreve essas palavras. Então, só um segundo. Então, aqui estão. E o seguinte. What, nós nos acostumamos a pensar no significado dela. Em o que ou qual. Mas a minha proposta para você é outra. Quando você pensar em what, você vai ter que lembrar do seguinte. A palavrinha what é usada para perguntar a respeito de coisas, de objetos. Então, quando você escutar o som what, você não tem que pensar em traduzi-la. Você tem que pensar em respostas que se encaixam a esta pergunta. Por exemplo, what? TV. Car. Então, respostas a respeito de coisas. Ou então de atividades. What? Playing soccer. Listening to music. Watching TV. Então você vai treinar. Você se perguntar, what? E não traduzir, mas dar uma resposta que cabe àquela pergunta. What? Dancing. What? A book. A segunda palavrinha who, que é o W-H-O, who, nós tendemos a pensar em quem, mas não é essa a ideia. Quando você ouvir who, você tem que lembrar que who pergunta a respeito de pessoas. Então você escutou who, você vai lembrar de my sister. Who? My father. Who? My brother. Então você vai dar resposta de pessoas. Vamos só recapitulando. What? A book. Who? My mother. Pegou a diferença? What? Perguntando sobre coisas.
Who, perguntando sobre pessoas. Where. Where, né? Vai perguntar a respeito de lugares. Então, quando eu escutar o som where, eu não tenho que pensar em onde. Mas quando eu escutar o som where, eu tenho que pensar em lugares. Where? São Paulo. Where? Nova York. Where? Embu das Artes. Where? Vargem Grande Paulista. Where? Bahia. Então, escutou o som where? Respostas de lugar. Where? My house. Tudo bem? When? Pergunta sobre tempo. Então, quando você escutar o som when, você não vai pensar em responder, em traduzir, né? Você escutou lá when, você tem que pensar em tempo. When in the morning. When at night. When right now. When on Sunday. Então você vai dar respostas ligadas a tempo. Uma maneira muito bacana para você fazer isso e treinar bastante é você se imaginar em diferentes contextos. Você pode, por exemplo, se teletransportar mesmo. Se imagine em um local e você vai se perguntando. Então, eu, por exemplo, gostaria de, nesse momento, estar na praia, caminhando na areia, com os meus amigos. E pode ser hoje mesmo. Hoje aí é uma quinta-feira. Então, o pessoal está de férias, né? Então seria um bom dia. Então, como é que eu faria isso? Eu iria me perguntar. A ordem dos WHs não interfere em nada. Eu poderia perguntar, por exemplo, where? Responderia, Praia Grande. When? Today, que é hoje. What? Walking, que é caminhando. Who? I and my friends. Eu e os meus amigos. E aí eu vou mudando de contexto. Eu posso imaginar que eu estou em um supermercado. Então eu vou perguntar. Where? Pode ser extra. Então, where? Extra supermarket. Who? I and my sister. When? Sunday. What? Grocery shopping. O grocery shopping, fazendo as compras aí do supermercado. Aí você vai colocando essa situação para diversos outros contextos. E assim você vai habituar a sua mente, treinar a sua mente a não trabalhar mais com a tradução, mas pensando no tipo de informação que aquela palavra remete. Então, nesse momento você pode pensar e fazer aí no teu local onde você estiver, o local de trabalho. Se você estiver na sua casa, por exemplo, assistindo esse vídeo, eu perguntaria, where? Aí você, my house. Who? Se estiver sozinho, você vai dizer, I. When? Se for à noite, at night. What? Digamos que watching a video. E assim por diante. Aí você vai repetindo isso, repetindo esse processo, até você se acostumar. Escutou o som where? Dá resposta de lugar. Escutou o som when? Dá resposta de tempo. Escutou o som what? Dá resposta de coisas ou de situações. Escutou a palavrinha who? Dá resposta sobre pessoas. Ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima.